Olá, está no ar mais um Café.com. Seja bem-vindo ao programa que é produzido pelos alunos e professores do primeiro ano dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda da UNG. O tema do nosso café de hoje é a eficiência dos meios de comunicação na cidade de Guarulhos. Quem vai mediar a nossa mesa de hoje é o historiador Elton Soares, que vai nos apresentar agora os convidados. Seja bem-vindo, Elton. É isso mesmo, Alex. Para falar sobre o assunto de hoje, nós estamos aqui recebendo Luciano e Valdir Carleto. Luciano é da Prefeitura de Guarulhos e coordena a parte de comunicação social. Valdir Carleto, jornalista muito conhecido na cidade de Guarulhos e recentemente tem uma editora, né, Valdir? A Carleto Editora. Então, a nossa primeira pergunta é para Luciano, mas antes de qualquer coisa nós queremos dar boas-vindas a Valdir e a Luciano e fazer a primeira pergunta para Luciano. Luciano, qual a função da Secretaria de Comunicação Social e quais as estratégias utilizadas para informar a população sobre os acontecimentos da cidade? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a participação aqui no programa. Eu acho que esse tema é bastante interessante porque a comunicação, não só em Guarulhos como no Brasil, precisa ser reavaliada e precisa ser discutida. Da nossa parte do poder público, o que eu tenho a dizer sobre especificamente a Secretaria de Comunicação é que o poder público como tal, ele precisa prestar conta das ações que faz. A Secretaria de Comunicação na Prefeitura de Guarulhos, ela tem a função fundamental de tornar essa prestação de contas realidade e eficiente na medida do possível. Dentro da organização pública, dentro da Prefeitura de Guarulhos, não existe só a Secretaria de Comunicação que faz essa função. Nós utilizamos os meios tradicionais de comunicação, que é o que a gente conhece e vê eventualmente na rua, o outdoor, o jornal, o nosso diário oficial, o próprio site da Prefeitura, são os mecanismos que nós utilizamos tradicionais para poder fazer essa comunicação de maneira, vamos dizer assim, indireta. A administração pública, e particularmente a Prefeitura de Guarulhos nessa administração, tem outros canais de comunicação direta e de participação popular que, do meu ponto de vista, são bastante eficientes, talvez até mais eficientes que os meios de comunicação tradicional. Eu cito aqui como exemplo os eventos relacionados ao orçamento participativo, os conselhos populares, o projeto recente que o prefeito Sebastião Almeida tem realizado, que é o Prefeitura nos Bairros, que é a abertura a formação de tendas e gabinete itinerante que visita todos os bairros da cidade. Enfim, temos ali uma gama bastante ampla de instrumentos, de canais de comunicação que tem fundamentalmente a missão de prestar conta para a população. Então, a Secretaria de Comunicação é um instrumento ali, um organismo que, na medida do possível, procura dar transparência às ações do poder público. Então, basicamente, essa é a nossa função e é o que a gente trabalha arduamente todos os dias do ano para fazer. Legal, Luciano. Agora, Luciano, em uma campanha publicitária, como você está citando, é realizada alguma pesquisa para mensurar a eficiência da comunicação nessa divulgação? Olha, o ideal seria a gente fazer pesquisas, contratar institutos de pesquisas especializados e com metodologia científica para medir a eficiência da nossa comunicação na Prefeitura. Esse seria o ideal. Nós não conseguimos fazer isso porque a contratação de institutos de pesquisas e a pesquisa sofisticada, medida cientificamente, ela é muito cara. A administração pública faz pesquisas de opinião, utiliza esse instrumento para ouvir a população, mas quando nós fazemos isso, nós procuramos dar a prioridade, descobrir os anseios da população e a avaliação que a população faz da administração pública como um todo. Então, nem sempre cabe perguntar, a partir dessas pesquisas científicas, como é que funciona, como é que está sendo o retorno a partir desses meios de comunicação que nós temos. Então, por questões de prioridade e questões orçamentárias,
nós canalizamos o objetivo da pesquisa, canalizamos os temas da pesquisa para aferir de maneira mais geral como é que a população está avaliando a administração pública como um todo. E, na medida do possível, tentar descobrir quais são as necessidades mais urgentes ali que a população está sentindo naquele momento para o poder público se organizar, enfim, dar uma resposta condizente com essa necessidade aferida na pesquisa. Você está aí com o café.com, mas, Luciano, tem mais uma pergunta aqui. Luciano, existe um espaço dentro da comunicação da prefeitura para que a população possa sugerir, questionar sobre o modelo de comunicação adotado pela prefeitura na cidade de Guarulhos? Especificamente dentro da Secretaria de Comunicação, nós trabalhamos com os meios tradicionais, né? Eu diria que com a vinda da internet, das mídias digitais, essa aproximação, essa interação ficou um pouco mais fácil. Mas nós ainda não conseguimos estabelecer canais diretos, e mesmo através dessas novas tecnologias, como o caso de e-mail e outros sites, por exemplo, das redes sociais, nós não conseguimos estabelecer canais mais eficientes a partir dessas tecnologias. Isso no que diz respeito à Secretaria de Comunicação especificamente. No que diz respeito à administração como um todo, existem mecanismos de comunicação diretas que são bastante interessantes, né? Eu mencionei orçamento participativo, conselhos populares e outras iniciativas desse tipo. Esse acho que inclusive é um ponto bastante interessante, porque cada vez mais o poder público, o poder legislativo, o poder executivo e mesmo o poder judiciário precisa ter a interação direta da população. A democracia participativa ela precisa ser cada vez mais desenvolvida. Hoje no Brasil e no mundo a gente vive inclusive uma crise de representatividade. O Congresso Nacional, os políticos e os organismos que o Estado estabeleceu no último século não vem dando mais conta de representar a população de maneira eficiente e correta. Então, o que sobra para nós a partir de agora? Eu acho que é desenvolver nesse caminho, desenvolver a participação da população de maneira direta a partir da democracia participativa. E o poder público local tem trabalhado para se estabelecer essas questões, para tornar realidade essas questões. A Secretaria de Comunicação, eu volto a dizer, é só uma maneira, só um instrumento que apoia todas as outras iniciativas do poder público para que isso se torne realidade. Legal, Luciano. Agora, avaliando a dimensão da cidade de Guarulhos, quer dizer, a nona, a oitava, sempre ela tem uma variação nessa questão. Você acha que os meios de comunicação sociais de Guarulhos, ela está à altura dessa importância econômica que tem a cidade? Não, eu acho que não está. Eu acho que precisa... Os canais de comunicação, os veículos de comunicação da cidade de Guarulhos, eles estão muito aquém das necessidades econômicas e sociais da cidade. Embora haja uma quantidade relativamente grande de jornais, e eu estou falando só da imprensa escrita aí, né? Nós não temos, por exemplo, um canal de TV que atinja toda a população, por exemplo. As rádios que existem em Guarulhos, elas não têm uma audiência condizente com o número de pessoas da cidade. Sem contar que são, no caso das rádios e na maioria dos jornais, tem uma qualidade de produção muito pobre. Não existe investimento, por exemplo, em recursos humanos. É fundamental que existam bons profissionais, porque o jornalismo, a publicidade, relações públicas, todas essas questões relacionadas à comunicação exigem profissionais bem preparados, críticos e bem formados. E se os organismos, as entidades, né, as empresas privadas de comunicação não investem nesse material humano, que é fundamental para a boa comunicação e para a boa publicidade, enfim, para o bom andamento do negócio, evidentemente que as coisas não se desenvolvem direito. E eu sinto que em Guarulhos existe esse problema.
Com algumas exceções, alguns jornais bastante interessantes aqui na cidade, mas na maioria das vezes a população não tem contato com boa informação e com informação de qualidade. Agora, Luciano, se existe esse aspecto, você atribui esse fato a quê? Olha, é difícil. Na verdade, eu estou em Guarulhos, eu estou trabalhando em Guarulhos há pouco tempo. Eu acho que isso se deve a um aspecto histórico, aí, a uma questão de mercado, inclusive. Eu acho que a tendência, a partir da vinda das novas universidades, dos cursos de comunicação, é que esse quadro se melhore e se desenvolva com mais rapidez, né? Não é, infelizmente, o que a gente tem visto de algum tempo para cá, né? Eu acho que com a vinda das novas tecnologias, nós já estamos vivendo uma espécie de revolução no campo da comunicação. As novas tecnologias de comunicação, novas tecnologias de informação. Então eu acho que nós estamos só delineando, assim, só vizinhando o que pode acontecer daqui para frente. E eu tenho a impressão que a tendência é a gente melhorar e a gente ter cada vez mais as pessoas participando e, enfim, fazendo a sua própria informação e interagindo de maneira mais direta com os canais tradicionais de comunicação, com os veículos de comunicação e com os poderes estabelecidos aí que precisam cada vez mais ter a participação popular para poder se desenvolver, enfim, e fazer um trabalho condigno com o que está estabelecido. Olha, você está assistindo aí café.com. Nós vamos para um breve intervalo, depois a gente volta aqui com o Valdir. Ao longo de 40 anos, a UNG já formou mais de 65 mil profissionais. São 5 unidades, mais de 100 cursos entre graduações, tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado, professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. Vestibular 2010 da UNG, inscrições abertas. Informações no www.ung.br ou no 0800 15 8822. Estamos de volta e a nossa plateia conta também com um café especialmente preparado pelos alunos de gastronomia. E hoje os nossos convidados da plateia são dos cursos de comunicação social e desenho industrial. Nós voltamos agora com o Elton e o tema é a eficiência dos meios de comunicação na cidade de Guarulhos. Elton. Legal, Alex. A gente volta aí com o tema, eficiência dos meios de comunicação social existentes na cidade de Guarulhos. E agora nós vamos falar com o Valdir Carleto. Olha, está aqui conosco hoje. Valdir, conte-nos um pouco da sua experiência aqui profissional relacionada à história da comunicação da cidade. Você que foi uma das pessoas um desbravadores aqui da comunicação, né? Tem alguns antecedentes históricos, mas Valdir é um marco na comunicação. Conte um pouquinho pra gente, Valdir. Bom, eu comecei na comunicação muito cedo, adolescente, morando no bairro do Sapopemba, em São Paulo. Um amigo que era cego montou um serviço de alto-falantes para vender publicidade para o comércio local. E eu fui lá visitar o estúdio que ele montou e fiquei fascinado com um cego mexendo naqueles equipamentos cheios de lâmpadazinhas e tal. E eu comecei a ajudá-lo. Aos sábados eu ia lá e fazia locução comercial, anunciava as músicas e tal. E a partir dali eu peguei muito gosto pela comunicação e fundamentalmente pela comunicação voltada para as comunidades de bairros. E daí por diante, por onde eu passei, eu fui fundando jornais. No ginásio, no colégio, depois entrei no Banco do Brasil, produzi um jornal dentro da agência do Banco do Brasil, na Vila Maria, depois me mudei para Guarulhos, fiz jornal também no Banco do Brasil de Guarulhos. E vindo residir no Parque Secap, em Guarulhos, conjunto habitacional, que tem 4.680 apartamentos, nós vimos a necessidade de fazer um órgão de comunicação que integrasse os moradores com as atividades comunitárias que eram realizadas ali. Que ano isso? Em 1977 foi fundado o Conselho Comunitário do Parque Secap, que o público conhece como o Clube do Secap, e em 79 nós começamos um jornal mensal chamado Comunicação, que tinha a circulação restrita aos apartamentos do Parque Secap, que na época eram 3.200,
E um ano e pouco depois, com questões político-eleitorais da diretoria do Conselho Comunitário, eu me afastei, parei de fazer aquele jornal e iniciei a trajetória do jornal Olho Vivo, que começou em janeiro de 1981 como um jornal mensal e gradativamente foi passando para quinzenal, semanal, bissemanal, trissemanal, até converter-se em 2007 no jornal Diário de Guarulhos. E uma coisa estranha em relação à minha experiência profissional, eu nunca fui funcionário de um órgão de imprensa. Toda a minha experiência foi voltada para o meu próprio jornal. Então é até uma deficiência, digamos assim, da minha experiência, porque talvez tivesse sido muito útil para mim ter sido repórter, ter sido redator de um jornal semanal ou diário, no qual eu fosse cumprir ordens. Então eu aprendi a fazer fazendo e aprendi a fazer orientando os outros a fazer. É uma coisa um pouco de um contrassenso, né? Como é que você dá ordens daquilo que você nunca cumpriu ordem desse tipo? Mas, de uma certa forma, modéstia à parte, acho que conseguimos fazer isso de uma forma relativamente bem, porque o jornal não parou de crescer ao longo de seus 28 anos. E agora, em 2009, me afastei da direção do jornal, após ter feito uma sociedade já por mais de 3 anos com Alexandre Polese e Paulo Carneiro, que vieram de órgãos de direção do Diário do Grande ABC, talvez o maior jornal regional de todo o país. O seu Fausto Polese, pai do Alexandre, foi um dos fundadores do Diário do Grande ABC. Então eles trouxeram para o Grupo Olho Vivo em Guarulhos uma experiência de muitos anos de jornal diário, de jornal de grande influência em todas as cidades do Grande ABC, e não só em uma cidade como acontece com Guarulhos. E então agora em março de 2009 houve uma cisão no Grupo Olho Vivo, e eu e meu filho Fábio nos afastamos da direção do Grupo Olho Vivo e passamos a nos dedicar exclusivamente à revista Guarulhos. Aí então é que foi fundada a Carleto Editorial, que agora no mês de outubro passou a editar também uma revista semanal, que nós entendemos que a cidade precisava de ter um órgão de comunicação com essa característica, e nós lançamos a revista Weekend, que circula todas as sextas-feiras. Valdir, nesse trabalho de comunicação que você faz na cidade, qual é o público-alvo que você sempre mira, vamos dizer assim? Bom, agora eu tenho que fazer uma diferenciação entre o público-alvo do jornal e o público-alvo das revistas que nós editamos hoje. Em relação ao jornal, a preocupação sempre foi de ser porta-voz da população, como uma espécie de meio de comunicação da população para com as autoridades. Nós entendemos que o órgão de comunicação ele tem que ser de utilidade pública. Eu costumo dizer que o jornal que não tem utilidade pública não tem utilidade nenhuma. Para forrar gaiola de papagaio não precisa ser jornal, qualquer papel serve. E a população às vezes se sente desassistida. Ela precisa falar com o vereador, não sabe como chegar até ele, precisa falar com o prefeito, com o secretário. A cidade cresceu muito, hoje não existe mais condição do prefeito atender todas as pessoas que o procuram. Então, como é que as autoridades, o secretário de obras, o secretário de saúde, de educação, vai saber do que a população tem para dizer? E a imprensa, então, tem que cumprir esse papel. E, ao cumprir esse papel, ela também precisa chegar até essa população, de todas as formas possíveis e imagináveis. E, até meio sem querer, em 1981, nós inauguramos em Guarulhos algo que hoje é difundido no mundo inteiro, que são os jornais de distribuição gratuita. Então, jornais que circulam na Europa estão chegando ao Brasil, ao caso do Destaque, do Metro, jornais de grande circulação nos países europeus, que estão sendo distribuídos gratuitamente em São Paulo. Agora, o modelo que a gente começou a fazer em 81 e que o Metro News, do nosso concorrente Folha Metropolitana, também já faz galhardamente há 30 anos nas estações do metrô em São Paulo. Então, a preocupação é falar com a população e mostrar para as autoridades o que a população tem para dizer, ou seja, uma via de duas mãos entre a população da cidade e as autoridades. Já com relação à revista, há um enfoque totalmente diferente do jornal, principalmente a Weekend, que foi lançada agora. O que ela visa? Visa mostrar para
a faixa de população que mora nos condomínios, são mais de 100 condomínios atingidos, o que existe para fazer na cidade de Guarulhos, os restaurantes, as casas noturnas, os teatros, os shows que estão sendo feitos na cidade, um roteiro de cinema. Então, mostrar para a população de Guarulhos que na cidade ela tem o que fazer. Bem, nós estamos no café.com, hein? E agora uma pergunta para a gente juntar as duas experiências aqui. Valdir, como é a relação do profissional da comunicação com a prefeitura? Olha, não posso falar por todos os órgãos de comunicação. No nosso caso, o que nós sempre procuramos fazer foi prestar serviço para o poder público no sentido de transmitir para a população o que a administração pública tem a dizer, sem nunca haver uma subordinação aos interesses políticos eleitorais de quem está no comando da administração da cidade. E nos últimos anos isso tem sido feito de uma forma tranquila. Nós temos cumprido o nosso papel de informar e ao mesmo tempo de ser críticos com a administração quando isso é necessário. Perfeito. Nós queremos agradecer Luciano, Valdir Carleto por participar do café.com, e a gente volta com Alex. Eu quero agradecer a presença dos convidados da mesa de hoje, agradecer também os nossos convidados da plateia, alunos do curso de Comunicação Social e Desenho Industrial. Se você quiser participar da gravação do nosso programa, é só vir até a agência.com, no campo centro da UNG, todas as quartas-feiras e retirar o seu convite. As gravações são realizadas aos sábados, a partir das 9 horas da manhã. Nós temos encontro marcado no próximo café.com. Até lá!